Eu não sei como é que está aparecendo agora, acho que deve estar todo mundo aparecendo, não sei se está só eu, enfim, mudou isso aqui. Olá, pessoal, eu sou o Carlos e estamos de volta. Né? Semana passada teve episódio, mas finge que não existiu, né? Na verdade, o episódio 0. Esse aqui que é o primeiro episódio. Da nova temporada de Sessão de Engenharia, e, assim, para mim, é de verão, porque aqui onde eu estou é verão, para vocês, ou para quem está assistindo, não sei. Enfim, como o canal é meu, então eu chamo de Sessão de Engenharia de Verão. E finalmente eu trouxe um tema. Eu já tentei gravar isso na temporada passada, mas teve problema com as nossas agendas dos convidados que estão aqui. Mas agora aconteceu, finalmente. E eu resolvi, vou pegar isso como primeiro tema, né? Então vamos falar de Golang. Finalmente, um episódio sobre o Golanguinho, né? Eu lembro que eu tinha uns amigos que a gente não sabia como chamar aquele. Acho que até hoje eu não sei, né? Não sei o nome daquele mascote do Go, né? A gente chama de Golanguinho, né? Então hoje é um episódio sobre a linguagem do Golanguinho, né? E é o Golfer, né? Eu ganhei escrever aqui. Não fale nada, não fale nada. Você vai se apresentar daqui a pouco. Então vamos lá, eu vou deixar aberto aqui para os convidados. Vamos lá, comecem em ordem alfabética aí, né? que é a primeira aí. Vamos lá, se apresenta aí, galera. Acho que sou eu, então. Meu nome é Elton, eu sou dev eu fiz o cálculo há 30 anos já, estou assustado com isso. E desde os últimos 10 anos eu tenho trabalhado com Go, em diferentes níveis, atualmente um pouco mais. Então essa é a minha história aí com Go. Oi, eu sou a Isadora, eu trabalho primariamente nos últimos anos como SRE, então mais voltada para operação de plataformas e desenvolvendo em Go aplicações satélites que ajudam essas plataformas a operarem melhor. Eu trabalho na área como dev há 26 anos, um pouco menos que o Elton, e estou nos últimos 15 anos dedicada, focada em operações, e há 8 anos dedicada a Golang. Boa! Eu sou o Murilo, tenho 30 anos, 30 esse ano, mas de idade, não de código. Eu trabalho como Platform Engineer e tenho aí só um gosto pela linguagem que eu uso em praticamente qualquer coisa que eu for fazer, que não seja de trabalho, mas de trabalho, infelizmente, não uso o Go até hoje. Beleza. Então vamos começar com a pergunta mais básica, né? O que é Golang, né? O que é essa tecnologia? O que é essa linguagem? Fica à vontade para responder, não precisa ser ordem alfabética, responde quem quer, não precisa responder todo mundo. Sinta-se à vontade. Posso começar, então? É uma linguagem de programação que foi criada pelo Google há uns 14 anos, mais ou menos. Posso estar errando mais ou menos a data. Foi criado internamente para resolver alguns problemas, principalmente problemas que eles tinham de compilação do C++, e eles precisavam de uma linguagem que fosse rápida de compilação e pudesse aproveitar todo o poder de concorrência que a gente tem hoje nos nossos... Qualquer processador hoje é multicore, né? Então, esse foi um dos dois objetivos iniciais, assim, ser rápido de compilar e fazer uso muito fácil de concorrência e de também resolver os problemas que o Google tinha internamente. Eu digo que Go tem pedigree, que foi criado pelo um dos criadores da linguagem C, um dos criadores do projeto Unix e o criador da engine V8 do Chrome, né? Então, é um projeto que nasceu, o HobbyPike, do Unix, né? Então, nasceu já para resolver problemas grandes, criado por pessoas de renome, assim. E ela ficou dentro do Google por alguns anos, até que ela virou open source, e aí ela tem aí nesses últimos 14 anos, esses 14 anos eu acho que é o tempo de open source, internamente ela tem um pouco mais. É de 2009, e inclusive lá na empresa onde eu trabalho, a nossa plataforma começou usando o Go na versão 0 alguma coisa ainda. Olha que legal. Foi uma das plataformas pioneiras a entrar em produção quando eles diziam, não utilize em produção. Até complementando o que o Elton comentou,
se não me engano, acho que um dos outros motivadores era conseguir uma curva de aprendizado mais rápido, ter desenvolvedores prontos mais rapidamente com uma linguagem, né, de domínio menor no sentido de complexidade e etc., que o C++ daqui a pouco exigiria assim, uma curva um pouquinho maior para trazer profissionais para resolverem problemas do Google utilizando C++. Então, Go também trouxe um pouquinho dessa visão de uma curva mais suave, uma curva mais tranquila, principalmente para quem vem de outras linguagens tipadas e compiladas. Esse ponto do Go, da facilidade, ele realmente, pela história que se conta, foi um dos motivadores, até porque o Google tem muito trainee, né? O Google, ele recruta muito trainee, pessoas que estão vindo da faculdade, e aí seria mais fácil eles aprenderem uma linguagem como o Go, quando ela foi criada ali, o pensamento seria esse, do que eles terem que aprender C++ ou simplesmente C, e todo aquele negócio que você traz junto para aprender uma linguagem como C e C++, né? Esses dias eu vi uma analogia que eu gostei bastante, que foi que Go foi criado por programadores frustrados. Aí lista o nome dos 3 programadores frustrados. Tipo assim, pô, se esses caras são frustrados, o que eu sou, né? Mas explica, frustrados com o quê, né? Frustrados com a demora para se compilar os códigos dentro do Google, que eram códigos, sei lá, de milhões de linhas, a dificuldade de se programar, de se achar bugs, não sei o que e tal, e foi criada uma linguagem dinâmica e rápida como o Go é. E com uma estratégia de concorrência muito boa, né? Que também é um dos motivos para elas, que eu acho talvez possa ser tão popular. O Ken Thompson, que é um dos criadores, ele fala que com o Go ele conseguiu implementar coisas que eles tinham planos lá na época que eles criaram o C, mas não tinha tecnologia suficiente ou não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Esse ponto da simplicidade é legal porque ela tem 25 palavras-chave, então é uma linguagem bem simples e ela é altamente opinativa, assim. Pega qualquer outra linguagem, você tem várias formas de se fazer loop, por exemplo. Em Go você só tem for, e tudo você faz com for, sabe? Então, isso, primeiro momento, parece um limitador, mas isso é um design de projeto que faz com que todo mundo escreve código igual, sabe? Eu lembro claramente, 10 anos atrás, quando comecei a programar Go, depois de algumas semanas brincando, eu fui olhar o código-fonte do Kubernetes, e eu consegui, lógico, dentro de uma função ali, eu consegui entender o que aquela função fazia. Porque o código que o time do Kubernetes escreve é muito parecido com o meu. Então, lógico, dado as devidas complexidades, né, é fácil de ler, porque se todo mundo tem a mesma... não tem sotaques no meio da linguagem, sabe? Então, isso facilita bastante. Assim, por que Go é a segunda linguagem preferida, mais amada de todo mundo? Por que não é a primeira? Assim, eu estou provocando vocês. Assim. É porque, na verdade, eu vejo a maioria dos casos parecido com o Murilo, né? Assim, eu uso muito por causa do Kubernetes, por causa das ferramentas que o Kubernetes ele usa como base. Tem muitas coisas feitas em Golang, e muitas ferramentas Cloud Native também são baseadas em Golang, e aí acaba que a gente vai lá e também, por osmose, usa, porque tem uma grande facilidade e ajuda muito quem é SRE, né? Ajuda muito no nosso dia a dia. E, enfim, eu queria saber o ponto de vista de vocês. Por que é a segunda linguagem do coração de todo mundo? Por que não é a primeira? Depende para que se pergunta. Acho que para nós 3 aqui vai ser as 4, talvez, vai ser a primeira linguagem. Então, não sei, eu acho que muitas empresas, pegar onde eu trabalho aqui, acho que das linguagens ela é a mais recente na stack. Então, você tem bastante coisa com Java, a empresa foi criada com PHP, depois entrou Java e depois Go. Então, acho que ela é a linguagem mais nova, mas é uma das que mais cresce, e a galera, muitos times migrando de Java, PHP para Go, muitas aplicações. Então, quem acaba usando no seu dia a dia, assim, eu sempre vejo bons feedbacks, assim. Tem um choque quando você vê outra linguagem, porque algumas coisas são diferentes, mas geralmente a satisfação, assim, a developer experience de Go, eu acho que é muito legal, porque além da linguagem, eles entregam um toolkit ao redor que é muito poderoso.
Eu tenho uma visão também que é a seguinte: geralmente, quem evangeliza e advoga, né, para Go é porque ama, é porque tem o prazer em programar. Quem está trabalhando pelo dinheiro vai trabalhar com Java. Por quê? Porque é o que está nas enterprises. Java já soluciona problemas há décadas com Spring, com Hibernate, com padrões, com J2EE. Já tem 1 milhão de soluções enterprise que tipo, tu não tem que convencer ninguém de que vai resolver um problema empresarial, um problema de uma enterprise com Java. Tu vai. E tu vai ter suporte, e tu vai ter um ambiente operacional maduro, tu vai ter empresas que têm 1 milhão de certificações, então se criou um mercado para Java que é muito bom para quem está fazendo carreira e etc. Mas eu tenho a impressão de que quem tem como segunda linguagem é porque, tipo assim, usa, porque, puxa, é onde eu tenho o meu prazer de fato de fazer alguma coisa. Seja uma command line, seja uma API, seja, tipo, o que for. Né? Então, outra coisa que se estranha muito, por exemplo, a quem já vem de um outro ecossistema, para quem já vem de um ecossistema de JavaScript, por exemplo, e estranha, como assim eu não preciso de pacote para tudo? Não, a standard.lib faz tudo. A standard.lib de JavaScript não faz nada, tu precisa de um pacote para escrever um Hello World, e no Golang tu tem no standard.lib, aí eu faço sempre essa provocação que praticamente tu pode precisar só de Go para fazer o teu projeto. Né? Muitas coisas tu vai precisar só do Go, da standard.lib, e alguma coisa ou outra tu pode até pegar eventualmente pronta, se é alguma questão de tradução de um protocolo muito específico, mas para o dia a dia, para 90% dos casos de uso, a standard.lib resolve. E eu acho que tem essa diferenciação, que é se eu estou pelo mercado, pela carreira, fazendo dinheiro, a gente sabe que Java está presente em mais de 1 bilhão de devices, como dizem os instaladores do Java. 3 bilhões, sei lá. Eu quero só pegar um gancho que a Sandora falou, que eu acho que é interessante. Java, você tem nas faculdades, nas universidades, se despejam por ano centenas de milhares de devs Java. Eu acho que, e com certeza, para você conseguir uma vaga em Java ou em JavaScript, tem muito mais opções. Mas você tem a lei da oferta e procura, né? Você tem menos devs Go no mercado, então você provavelmente vai ganhar mais como dev Go. E outra coisa que eu sempre digo é que as empresas que começaram a usar Go é porque elas estão com problemas muito complexos, com problemas de performance, de escalabilidade, de resiliência. Então, são ambientes que geralmente pagam melhor e precisam resolver problemas dolorosos. Então, eu acho que também tem concordo 100% com o que a Isadora falou, mas também tem esse viés. Você talvez tenha menos vagas em Go hoje, a gente pode falar sobre isso depois, mas estatisticamente, a gente pega as pesquisas, na média o DevGo ganha um pouco mais, ou às vezes até bem mais, do que Java, por exemplo. Até porque é mais difícil tu ver, por exemplo, o DevGo Júnior. Geralmente a pessoa vem júnior pleno de outra stack, e pelo menos todas as pessoas com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos são todas assim, pleno para sênior para especialista, justamente por essas questões que o Elton comentou, de resolver problemas específicos. E tem a questão da falta, por exemplo, da falta de se ver programadores júniores numa linguagem como Go. É estranho, porque é uma linguagem fácil de se aprender, né? Mas é que codificar não é só escrever o código, né? Esse é o grande problema. E aí, escrever o código Go é muito simples. Mas você conseguir resolver um problema complexo com Go, talvez não seja tão simples assim. Você fazer o código seria simples e maravilhosamente tranquilo fazer, inclusive, igual a Isadora falou, sem nem usar lib. Você consegue resolver tudo com a standard lib ali, normal. Mas você conseguir pensar no que você precisa escrever para resolver com aquilo, talvez seja mais difícil. E por isso que problemas mais complexos são resolvidos com Go, e por isso que talvez seja mais difícil se ver programadores juniors Go. E aí eu tô falando que talvez porque eu não trabalho com Go no dia a dia, não vejo pessoas trabalhando com Go no dia a dia. Eu uso, igual a Isadora falou, é a minha primeira linguagem que eu gosto, tá? As outras linguagens são as segundas, mas eu não trabalho com ela porque a empresa não trabalha. Se eu quisesse hoje trabalhar com
com o Go, eu teria que ir procurar outro lugar. Mas eu trabalho no Vou te meu dia mandar a o dia. link, vou te mandar o link de uma vaga depois aqui, se dá uma olhada. Só que vai comprometer aí o Murilo aí. Mas no meu dia, Tipo, mas no meu dia a dia é isso, pô. O Go é a linguagem que eu uso e eu resolvo problemas um pouco mais simples do que ela foi feita para resolver. Mas de vez em quando resolvo Eu algumas queria coisas. dizer que dos meus amigos, o Murilo é o mais chato de Gol, tá, galera? Assim, ele tá falando que ele não trabalha, ele enche o saco, se bobear, ele passa o dia todo no Gol. É muito uma coisa chato. que o Murilo falou, uma coisa que o Murilo falou que é interessante, que Go é simples, mas a gente resolve problemas complexos com Go, né? Tu pega, por exemplo, concorrência. Concorrência é um ambiente, um conceito complexo. Se você resolver problemas de concorrência com uma linguagem que é complexa também, você tem dois problemas. Então, você pega para resolver problemas de concorrência com Go, que resolve isso de maneira simples, você tem uma carga menor. Você só entre parênteses, né? Entre aspas, você precisa se preocupar com o problema da concorrência, que tem todos os seus ônus e bônus, né? Então, o Go não fica na frente. O Go te ajuda a simplificar uma coisa que é complexa por si só. O outro cenário interessante como eu brinco, eu sou uma dev bem medíocre, assim, eu resolvo coisas bem simples em termos de problemas de computação, né? Eu crio coisas muito bacanas que automatizam muita coisa, faço mágicas, milagres, mas eu sou aquela pessoa de operações que programa, passou muitos anos programando e que utiliza Go para isso. Agora, por exemplo, dentro do time que eu trabalho, que daí, como eu brinco, tem adultos programando, né? As pessoas falam muito, mas porque Go tem garbage collector é ruim, porque no Rust eu consigo fazer um controle mais fino de alocação de memória. Ok, só que também Rust, por exemplo, e C++, eles trazem outras complexidades, mas Go, por exemplo, te dá uma alternativa. Então, dentro do meu time tem um colega que fez uma solução realmente muito interessante, ele estudou bastante a questão de alocação de memória em Go, entendeu, por exemplo, os alinhamentos de memória em Go, na hora que tu especifica uma struct, para que tu possa garantir a menor fragmentação dentro de blocos de memória que tu está alocando para uma struct, que tu tenha ali o melhor sequenciamento possível, escolhendo bem os tipos de dados, o tamanho de cada dado, para que ele caiba nos blocos de memória do sistema operacional, etc. E ele conseguiu fazer soluções que antes eram resolvidas de outra forma, utilizando o Go e utilizando um gerenciamento bem estudado, bem fino para esse caso de uso, que era realmente armazenar um volume de informações bem grande em memória, e Go te permite também. Então, isso é interessante, porque eu vejo como algumas pessoas sabem, eu sou bem gearhead, assim. Então, eu vejo, por exemplo, Gol como uma BMW M5. Ele é um sedã para levar a família, que vai levar a minha família de 0 a 160 km por hora em 6 segundos, se eu souber como fazer isso. Né? Então, eu tenho uma versatilidade que vai atender desde o caso de uso mais simples de uma command line, até um caso mais complexo de um gerenciamento um pouco mais refinado de memória, onde tu ainda pode usar um garbage collector, mas se tu entender os internals de alocação de memória, tu vai conseguir extrair bastante coisa boa e já vai te oferecer, assim, ao abrir da caixa, ao compilar a tua aplicação, uma performance já devidamente otimizada para 90% dos casos de uso. Então, é muito produtivo. Então, eu gosto de relacionar Golang com esse termo. Ela é muito produtiva nesse sentido. Ela pode não ser a melhor em alocação de memória, pode não ser a melhor, mais rápida em compilação, pode não ser a melhor em oferecer uma estrutura de pacotes e de dependências, mas o conjunto todo dela te traz um custo-benefício que é interessante. Uma coisa sobre do Garbage Collector, recentemente teve o ranking das linguagens, né, onde o cara fazia lá um for de 1 a 1 bilhão, 1 a 1 milhão, não sei, e ele fez em várias linguagens, e aí Go ficou atrás de
linguagens, lá no teste dele, linguagens que provavelmente Go não ficaria. Daí eu fui dar uma olhada, ele estava utilizando o mesmo código para todas elas, escrita da mesma forma. E aí eu peguei e fiz um pull request lá para de Go, falando, pô, você tá usando o Go errado, irmão. Você quer fazer a comparação, você faz a comparação do jeito certo. Você tá deixando de usar o garbage collector aqui, deixando a memória suja, e isso aqui vai explodir mesmo. Aí era uma linha, você mudava uma linha de lugar, tipo, você de fora do for para dentro do for, ou de dentro do for para fora do for, não lembro direito, que era onde você iria fazer o garbage collector trabalhar menos vezes, mas com mais eficiência, que é o que geralmente você vai tentar fazer ele fazer, menos vezes ele atrapalhando, mas quando ele atrapalhar com mais eficiência. E aí a performance explodiu, tipo assim, ela provavelmente ali, se ele rodasse na máquina dele com os testes normal que ele tinha feito lá, ela ficaria ali em segundo atrás de Rush. E só que ele não quis aceitar o pull request, porque ele disse que ele tinha que conseguir fazer com o mesmo código em todas. E aí, tipo assim, pô, então você vê que quem quer julgar, quem quer falar mal, às vezes não quer entender que a linguagem tem um design diferente também. Tá E aí, enviesado, tá enviesado. enviesa e aí fica complicado. Tá, eu acredito que vocês, assim, eu pedi o pessoal mandar perguntas, mandaram muitas perguntas, eu nem sei se vai dar para fazer todas aqui. Mas eu acredito que vocês meio que já responderam a pergunta do Lucas. Eu vou repetir aqui a pergunta, se vocês acham que falta complementar alguma coisa, aqui do meu ponto de vista, acho que vocês responderam, mas, enfim. E tem duas perguntas aqui, por que usar Go ao invés de Rust? E a outra ele quer saber das features, né? O que a linguagem faz de diferente das outras? Né? Eu acredito que no meio das respostas de vocês responderam alguma porcentagem dessas duas perguntas, mas eu vou deixar em aberto para vocês quiserem, se vocês quiserem complementar. Eu acho que Go e Rust não são concorrentes, eles resolvem problemas diferentes. Eu acho que Go está muito mais próximo de competir ou de substituir, em alguns casos, Java, Python, JavaScript, ele está muito mais próximo do mundo enterprise e de infraestrutura, acho que infraestrutura enterprise, e o Rust ele está mais próximo de C, sabe, de coisas que são mais baixo nível, por isso que você tem projetos de colocar Rust no kernel do Linux, no kernel do Windows, você tem coisas que que precisam muito controle específico de memória, sabe, eu acho que eles são concorrentes, eles não são concorrentes, eles são complementares, assim, você pode ter um sistema todo em Go e ter partes dele, talvez em Rust, se for o caso, tem cases de integração, assim, eu acho que eu não vejo eles como concorrentes, assim. Um case bem bacana que eu acho que fala do porquê escolher Go e não escolher Rust, por exemplo, é a da tradução do compilador de TypeScript. Pô, para que você vai levar complexidade para um compilador de uma linguagem que vamos dizer ali, é um transpilador, mas vamos falar que é compilador. Você vai levar toda a complexidade do Rust para lá, sendo que Go já é uma linguagem parecida um pouco com TypeScript e JavaScript, e você pode escrever um compilador de forma bem rápida, otimizada, e que o tempo de compilação dele é, tipo, enorme, porque ele, de fato, o Go compila muito rápido. Aí tem lá, o cara fez a pull request lá, fez todas as explicações do porquê não usar Rust. Então, se alguém quiser dar uma olhada lá na pull request, tá? Do TypeScript que eles fizeram para migrar o compilador deles para um compilador em Go, ele explica lá todas as coisas. Tipo, não precisa trazer complexidade de um código em Rust para algo tão simples quanto você só pegar, copiar e colar de uma linguagem que já estava e ganhar performance. Porque eles fizeram algumas coisas, mas dá para copiar e colar. Então, tem casos e casos. E outra, um compilador escrito em Rust, tem vários aí, por exemplo, a Glin é escrita em Rust, né? Ela compila para a plataforma da Erlang, mas tem o Elixir que é escrito em Erlang. Então, tipo, são duas linguagens que não estão concorrendo entre si, estão mais uma ajudando a outra, e uma foi feita em Rust. Rust está mais para coisas de mais baixo nível, assim, igual o Elton falou, e do que Go. Go, para mim, de fato, se você quiser escrever uma API em Go, é muito simples. Em Rust, você precisa de uma biblioteca, por exemplo. Então, só aí já tem uma diferencinha. Então, eu acho que é igual
só complementando o que o Elton falou, falando mais um pouco do mesmo, não é algo que se contradiz, as duas podem conviver muito bem, e Go tem uma plataforma incrível para muitas coisas do nível de infraestrutura. Então, provavelmente quem é de infraestrutura não vai querer ficar usando Rush na infraestrutura, mas vai usar em outras coisas. Então, é isso. Eu gosto de um outro case que não é tem a ver com Rust, mas é muito sobre escolher a ferramenta certa para o problema certo. Tem um caso meio antigo já de uma startup que tinha todos os microserviços feitos em Node.js, TypeScript no caso, e eles perceberam que as aplicações que eram muito CPU-bound, usavam muito CPU, era vantagem reescrever em Go, e eles escreveram essas em Go. As que eram I/O-bound, não valia tanta a pena, porque o Node, na verdade era Node, um pouco antes do TypeScript, Node era bom para I/O, então não valia a pena o esforço do time reescrever. Então é muito você entender para cada cenário qual a ferramenta. Você não precisa reescrever tudo em Go ou tudo em Rust. Entender o que faz sentido para aquele problema e escolher a ferramenta correta. Né? E eu voto com os dois relatores. E a outra pergunta que você tinha falado, qual que era? Desculpa, cara. Vocês já falaram muitas características que diferenciam o Golang das outras linguagens. Assim. A pergunta do Lucas é mais relacionada a isso. Qual o diferencial, né? Quais os diferenciais que vocês enxergam, no geral? Acho de vantagem, né? Diferença de vantagem. Né? Pois é. A gente comentou bastante. Eu só reforçaria a produtividade. Para mim, nem é performance ou concorrência, para mim é produtividade, cara. Eu vi projetos grandes assim serem feitos por pessoas que já eram programadoras, mas que não sabiam Go e em semanas já estavam mega produtivos. Então, acho que para mim a principal vantagem é essa. Eu vou colocar uma que aí as pessoas que é programador em Rust vai vir e vai falar que o Rust é melhor, mas seria a parte de baixo consumo de recursos, né? Tipo, Go consome pouquíssimo recurso para fazer coisas extraordinárias. Lógico que se você colocar coisas lá que demandam mais recurso, ela vai explodir o recurso e é isso. Aí é sobre a arquitetura do seu sistema e não sobre a linguagem. Ela em si, de built-in, ela consome pouca coisa, então eu acho isso extraordinário, porque se você cria uma API em Node, só o startup ali dela já é 250 MB de memória. Tipo, não tem jeito. Se você coloca Express, é 250 MB de memória. Se você colocar menos, ele vai começar a chorar agorinha. Go, você pode colocar 30 MB de memória para a mesma aplicação, que vai estar tranquilão e ainda vai sobrar. O que escala é a arquitetura, né? Você pegar, tipo, o Big Brother, todos os votos, o sistema de votação do Big Brother é feito em Go, sabe? Aqui na empresa a gente tem uma aplicação que recebe mais de 5 bilhões de requests por dia, é feito em Go e, cara, o custo de manter isso é ridículo, assim, são poucas máquinas, assim, poucos nós, pods no Kubernetes. Então, acho que concordo. Beleza. Também membro dessas perguntas que estava meio que repetida do Marcel, membro do canal também, e vocês responderam, que fez perguntas parecidas com a do Lucas, mas ele tem uma que dá para puxar o gancho, que ele pergunta assim, o que é que vocês sentem falta no Golang que a gente tem em outras linguagens, né? Como, por exemplo, tem Java, tem Node, TypeScript, Python, Rust, etc. O que é que tem nessas outras linguagens que vocês sentem falta, que vocês queriam que tivesse no Golang? Java tem uma suite para debug, que eu acho que ela, para debug em execução, né, um remote debugging, que funciona muito bem. Para Go existe um projeto de Delve que vem amadurecendo, mas acredito que ainda não atingiu a mesma maturidade das ferramentas que a gente tem em Java. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, sinto um pouquinho mais de falta, mas não é um impeditivo, né? A gente tem ali o debugger, dá para fazer um attach num processo remoto, mas, assim, para tu conseguir deixar isso funcionando, não é, assim, tão intuitivo, eventualmente. Eu tinha algumas coisas que eu sentia falta, mas que começou a ter nas últimas versões. Acho que ainda tem muito bastante para evoluir. A parte de generics foi uma revolução na linguagem.
Um pacote que é das últimas versões é o Slices, para você fazer operações sobre Slice, para encontrar o menor, encontrar, sabe, juntar Slices, coisas que antigamente você tinha que fazer com for e tal. Então já tem isso na linguagem mais recentemente, mas ainda eu acho que dá para evoluir ainda com as primeiras versões do pacote da Standard Lib. Sinceramente, o que eu acho que poderia ter mais seria um foco maior em funcional do que tem, porque eu gosto de funcional e é isso. Mas Tem que ter porque eu quero que tenha. tem que ter porque eu quero que tenha. Não. Eu acho que, tipo, existem algumas coisas que, pô, uma funçãozinha na Standard Lib resolveria coisas que você precisa ficar fazendo com fora ali e tal. Tudo bem, ter uma forma só de fazer as coisas, acho interessante como o design da linguagem, mas tem coisas que você poderia colocar uma função útil ali para você fazer aquilo, sabe? O pacote slices é uma coisa dessa, tipo, em vez de você ficar fazendo coisas com for, eles criaram um pacote slices que você consegue iterar sobre slices e acha as coisas mais fácil, itera sobre elas de um jeito mais simples, então já está evoluindo. E acho que uma coisa muito legal é a evolução agora do pacote JSON. Eu não cheguei a testar, mas eu vi o Semana Go e, pô, parece que tá com uma performance muito, muito da hora o pacote JSON versão 2. Só para Em relação ao que o Elton curtiu, eu brinco que foi um processo de teoria contínua, o lance dos genéricos, mas é 100% ranço, 0% razão. Eu não tenho precisado de genéricos para o tipo de aplicação que eu faço na nossa plataforma, que a gente não desenvolve libs, a gente não desenvolve coisas para uso, né, de outrem. Então, a gente não tem utilizado, não tem tido necessidade. E como diz a própria documentação da linguagem, não pense a programação usando genéricos. O genéricos é para tu resolver um problema de algo que tu já implementou ou que tu está implementando e não está sendo suficiente. Então, a gente não chegou nesse ponto. Né? Então, tem realmente situações que é super, super aderente, como o Elton falou, que para ele foi interessante. Eu concordo com a Isadora. Eu não sentia falta, mas no momento que eu comecei a construir bibliotecas para outros times aqui, e as bibliotecas que eu uso começaram a evoluir muito rápido depois do Generics. Então, acho que para mim, no dia a dia, não fazia falta, mas agora, tipo, abriu uma porta, assim, para coisas bem interessantes. Beleza. E tem a última pergunta do Marcel, que é, tipo, a pergunta, existe legado em Golang, né? Quais as dificuldades? Eu queria até fazer uma observação aqui, porque eu já peguei legado de plataforma, né? Tipo, plataforma engineer surgiu um dia desse, e eu já peguei legado, assim, para dizer assim, dos absurdos que eu já vi. Com certeza deve ter legado Go. Mas, enfim, responda aí a pergunta. No momento que está em produção, virou legado, né? Já é legado para alguém. Uma coisa que a gente não comentou, e acho que encaixa nesse momento, é um compromisso que o time que desenvolve a linguagem Go tem com a retrocompatibilidade. Nossa, sim, isso é espetacular. A gente está 10 anos compilando, só atualizando a versão do Go, sem nenhuma necessidade de rewrite, assim, a gente vai adaptando porque sim. Isso para empresas é muito bom. Tipo, eu comentei, faz 10 anos que eu programo em Go. Eu peguei, agora estou escrevendo um post sobre isso. Eu peguei o primeiro código que eu coloquei no GitHub de 10 anos atrás, eu compilei e funciona exatamente igual. Então, isso, lógico, que o legado passa a ser que mudou a regra de negócio, mudou a empresa, mudou o mercado, isso se transforma em legado. Mas o código aqui na empresa, a gente tem, no momento que sai uma versão nova do Go e tem uma falha de segurança, por exemplo, todos os builds de toda a pipeline quebram até que você atualize a versão do Go. Isso é lindo, cara. O time de segurança abre um sorriso, porque nossos serviços estão sempre atualizados. Isso porque é legal porque você não quebra, né? Não quebra a versão. Então você não tem essa... Eu acho que tem legado, mas não por causa da linguagem, como você tinha do PHP 4 para o 5, do Java, sei lá, Python 2 para o 3, que mudou a linguagem e virou legado. Você tem legado, sim, mas por motivos de negócio, não por motivos da linguagem. Lá na empresa tem um lance de legado interessante, que é, antes do Go 1.11 não existiam módulos. Então, para tu, por exemplo, estender
funcionalidades da linguagem. Como a empresa lá começou a utilizar em 2011 Go, desde a versão 08 ou 09, o que eles tiveram que fazer? Baixar o fonte do Go, criar o chamado nosso Go, e ali dentro do fonte do Go, tu implementar as mudanças que depois puderam virar módulos externos e naquele sistema de packages, dependência de pacotes, que ficou bem mais interessante. Isso foi uma coisa bem legal. Mas ainda assim, como o Elton falou, tu consegue buildar aplicações, né? Com uma flag ou outra no Go Build, tu consegue seguir buildando aplicações que não utilizam módulos, por exemplo. Mas lá no trabalho a gente tem. Então, a gente pegou toda essa parte que era customizada do fonte do Go, a gente criou uma biblioteca nossa chamada Packages, e daí passamos agora a utilizar o mecanismo de Go Modules. Então, esse é o legado que a gente enfrenta lá e que a gente está conseguindo lidar. Desculpa, Murilo, eu acabei te interrompendo, eu fui muito empolgada. Não, eu só ia falar que, engraçado, por exemplo, a gente teve aí vamos dizer que em qualquer linguagem seria uma breaking change, que era o lance lá dos indexes no for range, e, pô, simplesmente os caras atualizaram, modificaram como funciona e tá lá. Tipo, seu código vai continuar funcionando, cara. Você pode compilar aí que tá de boa. Versão 1.22 aí tá funcionando belezinha. Eu acho que foi na 1.22, ou não foi na 1.21, não sei, que eles fizeram essa mudança, né? E aí não teve legado para isso. E é engraçado. Eu acho que com o Go, não tenho tanta experiência profissional, como eu já falei, mas com o Go, a maior parte de legado provavelmente deve ser a questão de arquitetura, né? Tipo, os caras fazem uma arquitetura usando Go orientado a objetos. E aí isso vira legado fácil, porque escrever o código parecido com Java já é legado. Então, né, é bem tranquilo disso acontecer virar legado. Mas eu acho que com uma linguagem como o Go, a maior parte de legados deve ser problema de arquitetura, como foi desenhado, como foi escrito. E ainda Sim. roda, obviamente, ainda vai rodar. Só que Mas daqui a pouco a própria linguagem trouxe uma forma nova de tu lidar com algo sem quebrar o que funcionava. Exato. Né? E daqui a pouco é só uma questão de adaptação. Aí chega alguém que não sabe, chega alguém que nunca viu aquilo daquele jeito e não sabe lidar. Tá aí, legado. Mas ela vai aprender, vai modificar ou vai compilar daquele jeito mesmo e é isso, vai continuar usando. E eu acho muito interessante, igual o Elton falou que o código de 10 anos atrás ele compila. Sim. Se eu pegar um código se a pessoa ficar fora do mercado 2 anos, por e voltar, ela vai continuar compilando os códigos dela, vai continuar produzindo. Isso é muito foda, assim, o compromisso que eles têm com a retrocompatibilidade é muito legal. Inclusive, eu acho que talvez alguém deva ter perguntado sobre retrocompatibilidade no Go, né? Porque é uma coisa legal. Vai ter uma pergunta do Coelho, mas vou deixar para depois, não vou dar tanta moral para ele assim. Tem uma pergunta aqui do Matheus, assim, para jogar você na fogueira. Qual decisão de design, né, da linguagem Go que você discorda, né? Está todo mundo falando bem, qual que você discorda, né? E como é que isso foi contornado na prática? Tem uma... É um pouco estranho, porque Go é uma linguagem bem opinativa, mas em algumas coisas eles não são opinativos. Uma foi o que a Isadora comentou, que demorou-se muito para se chegar a uma decisão de qual seria o sistema de pacotes, de você baixar dependências. Então, demorou-se muito para chegar a uma versão, uma ferramenta oficial da linguagem. Então, nesse meio tempo, teve 3, 4 soluções diferentes e você teve que fazer uma reestruturação em um momento para adotar o Go Modules, que virou a versão original, a versão oficial. Então, acho que isso foi uma decisão errada, de demorar tanto para fazer, escolher uma coisa tão importante. E eu acho que hoje eles têm, a comunidade ainda está demorando muito para ter uma decisão de qual é a melhor estrutura de diretórios e pacotes. Isso, eu ia falar isso. Quem está começando às vezes se sente perdido, mas como é que eu organizo o meu projeto? Eu escrevi um post isso é bem sobre aberto. isso. Eu escrevi um post sobre isso, eu até quarta-feira agora vou conversar como eu sou developer expert do Google, em Go eu consigo acesso ao time, eu vou trocar uma ideia com a galera do time do Go sobre esse meu post,
Porque realmente eu acho que isso eu trabalhei em 4 empresas diferentes e nas 4 eu tive que trabalhar junto com o time para definir qual era a estrutura de pacotes ou de diretórios e arquitetura mais básica, assim, como é que vamos organizar as coisas. Eu acho que essas decisões, assim, eu acho que demorou-se demais, está demorando nesse caso, para se chegar a uma opinião mais forte, sabe? E tem até o pacote... Eu acho que tem o lado... Tá, eu ia falar que tem até o pacote open source lá de... Não é nem um pacote open source, mas é um repositório open source, que é o Go Standards, que eles recomendam um jeito de se fazer, mas isso poderia vir da linguagem, né? Mas isso é um problema, porque esse repositório ele se chama Go Standards e as pessoas acham que é o pacote oficial, Exato, e não é. E exato, eles tiveram que não fazer uma recomendação. Então, aí, tipo, sendo que já poderia ser da linguagem o Go Standards ali, deles falarem, ó, a gente recomenda que vocês façam as coisas dessa maneira aqui, porque é o jeito que a gente sabe que as pessoas vão estar fazendo na maior parte do tempo. Pronto, beleza, é uma opinião de design que a linguagem colocou e que vai seguir quem quiser, porque é só standard, tipo, estrutura de pacote não vai, de pastas, não vai interferir em nada. Mas a linguagem falar para você, use assim, às vezes é melhor, às vezes é mais fácil, às vezes já te ajuda a ter uma maior interação entre projetos diferentes, né? Pode falar aí, Isadora, desculpa. É exatamente isso. Acho bom que, por exemplo, eu precisava fazer uma POCzinha que era criar que além de Golang Diva Advocate, eu sou XMPP Lady, né? Então, vocês sabem que eu sou a divulgadora do XMPP para o mundo. Então, eu estava fazendo uma POCzinha de uma API para fazer autenticação no servidor XMPP numa aplicação externa. E é bom tu poder também criar um arquivinho main.go, dar um go run e já está tudo funcionando. Né? Então, assim como em Java também, tu pode escrever um arquivinho Java, rodar um Java menos jar. Eu acho que isso é importante ter essa facilidade, mas também acho que é importante tu poder, de repente, ter dentro do toolkit do Go, um Go, new project, qualquer coisa que já te ajude a montar um scaffold, um skeleton ali de por onde começar. Mas isso é um assunto que é bem polêmico. Eu sei que eu apanhei bastante nos comentários do Reddit desse meu post. Tem gente que até hoje deve ter um bonequinho voodoo vermelhinho lá que tá me espetando. Que é um assunto bem polêmico, assim. Eu acho que uma das coisas também talvez não seja um erro, mas que provavelmente a maioria das pessoas vão falar mal disso, de decisão de design de Go, é a pacote de error handling, que provavelmente ou você ama ou você odeia. É verdade. Eu amo. Eu gosto. Eu acho muito da hora você ser explícito no código o que você quer que seja o seu erro, mas também acho que existir uma estrutura de result error também não seria ruim. Mas acho que a estrutura, a decisão errada, que não tenho certeza absoluta do que eu vou falar, mas eu vi notícias por aí, de que eles agora vão fechar as pull requests ou issues que tratam de resolver o problema de error handling, porque tipo, eles não vão aceitar mais. Tipo, eles não vão tá aceitar resolvido, mais é assim opinião, mesmo. assim, tá resolvido e é assim. Se isso é verdade, eu acho um erro de design de projeto você fazer isso, porque a alguma hora alguém pode vir e dar uma solução legal. Mas eu entendo que é cansativo você ficar vendo toda hora alguém falar, resolve assim, resolve assado, faz daquele jeito, faz desse jeito. Eu li o post que ele fala sobre isso, é o Robert, um dos criadores. Ele fala que eles passaram anos tentando chegar a um consenso e não chegaram a um consenso de uma outra forma de se fazer. E ao mesmo tempo, cara, o mundo se criou ao redor de Go, a gente tem projetos gigantescos e nunca foi problema. Então, eles chegaram à conclusão que, cara, vamos gastar tempo e esforço em outras coisas ao invés de ficar girando ao redor do próprio rabo e não chegar a lugar nenhum, sabe? Então, eu gostei diferenciar disso. o que é problema e o que é opinião. Eu acho que foi do Logify, que é de alguém que eu li alguma coisa a respeito disso. Porque no final das contas era só syntax sugar, não resolvia o problema. Então, cara, vamos focar em outros, a gente tem outras coisas mais críticas do que isso. Eu concordo, acho que já deu o que tinha que dar nessa discussão. Para um projeto open source, eu só acho errado você falar, tipo assim, pô, chegou aqui, a gente já vai arquivar, tá ligado? Tipo, se
falar error handling já vai arquivar. Acho meio errado, mas tudo bem, não sou eu que vou ficar fechando as coisas, não sou eu que vou ter esse trabalho, então entendo que quem tem trabalho pode estar cansado de tanto tempo falando da mesma coisa e nunca ter resolvido nada, nunca ter chegado a lugar nenhum, nunca ter nem saído do lugar, né? Porque é assim desde design. É o famoso podia ser pior, podia ser problema meu, né? Então, Exatamente, segue o jogo. exatamente. Segue o jogo. Beleza, É, beleza. Opa, quer falar mais uma coisa? Continua. não, eu ia falar que aqui na empresa a gente fala que tem dois tipos de problema, tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é meu problema, o tipo 2 você vê aí. Beleza, beleza. Então, eu tenho uma pergunta do Daniel Lobão aqui. São várias perguntas, mas, enfim, tudo é o mesmo contexto. Sobre entrada, como está a entrada de mercado de Go, né, para profissionais. Como estão as oportunidades de carreira, progressão e salário. Quantas pessoas que vocês conhecem, começaram na área já em Go, né, começaram do zero em Go. Ou quais stacks que migraram, né, as pessoas que vocês conhecem que migraram de qual stack, e qual stack que é mais comum as pessoas migrarem, tipo, migrei, sei lá, de Java para Go, etc. Enfim, tá aí esse Vou te bando de dizer perguntas. que eu acho que Go é que nem SRE. Todo mundo já nasce velho. Eu tenho um caso bem interessante para falar sobre isso, que é bem recente. Aqui na empresa a gente tem um projeto que se chama Germinari, que a empresa pega alunos de segundo grau, assim, galera de 14, 15, 16 anos. Eles Segundo estão... grau, tu entregou a idade, hein, Elton? Nem sei como chama, mas a galerinha jovem, dos 14, 15 anos, e eles estão programando em Go, e é incrível, cara, é incrível a galera nessa, tipo, é a primeira linguagem, eles estão tendo aulas, vendo, acho que JavaScript, alguma coisa de introdução à programação, assim, e a galera tá pegando o ticket aqui, escrevendo o CLI em Go, sabe? Então, É eu tenho ensino médio visto técnico ou regular? isso, é técnico. Que Então, legal. eu tenho visto, assim, uma experiência que eu nunca tinha visto de galera tão jovem já pegando Go e tá, tipo, suave, assim, eles estão levantando voo. Claro, na Então, acho que idade isso... deles, quando a gente tinha a idade deles, não tinha nem computador em casa. Uhum. Não, então, eu acho que essa é uma experiência interessante que eu nunca tinha passado e que eu acho que a Isadora comentou, né? Geralmente você vê a galera pleno e sênior indo para Go, mas a minha hipótese sobre isso é porque as empresas que estão adotando o Go estão com problemas complexos e precisam de pessoas que já têm experiência. Não é porque é uma limitação da linguagem ou que a barreira de entrada é grande. Assim. Eu vejo esse problema, assim, esse cenário. As empresas que estão precisando resolver problemas contratam pessoas já plenos, sênior, e aí os salários são melhores, a progressão já começa a crescer mais rápido. Então, tem bastante empresa grande usando Go, aqui no Brasil e lá fora também. Em startups eu vejo menos. Eu tinha uma startup e comecei de Go desde o começo, mas é porque eu sou psicopata. Mas a maioria das startups começam com linguagens que são que tem mais pessoas no mercado. Né? Vão para Java, PHP, JavaScript geralmente, Python. Mas é mais por momento da empresa. A empresa precisa muita gente barata e entrando rápido. Então você precisa ter linguagens mais difundidas assim. Olha, eu estou bem feliz ganhando 150 mil reais por mês. Acho que o mercado está bem bom. Agora eu quero vaga. Antes eu falei que eu tinha vaga, agora eu quero me inscrever. Eu tenho trabalhado com pessoas onde eu estou atualmente, eu estou há 5 anos, e parte deles vieram de Java, né? O Carlos perguntou em relação a de onde estão vindo. Então, parte veio de Java, não tiveram dificuldades em relação a Go, e pelo menos tem pelo menos uma dev, o time é pequeno, né? Então tem pelo menos uma dev ou dois que tiveram linguagens de programação na graduação e na pós-graduação, mas profissionalmente já começaram com Go. E outros dois, principalmente o que hoje eu diria que é a maior referência lá, é uma pessoa que já tinha experiência com C também, em embarcados, então ele é uma pessoa que consegue extrair mais do Go,
por já ter passado por algumas outras experiências com C que colaboram, que ajudam no tipo de pensamento, na forma de resolver determinados tipos de problema. Se chama experiência, eu chamo trauma, né? Muitos traumas, né? Cara, tem muitos Quem é que traumas. precisa de mais de 32K de memória disponível, né, para resolver um Se problema? quiser brincar, ainda tem o Tiny Go, que ele pode brincar também de vez em quando aí. É verdade. Eu não, como eu não trabalho, eu não conheço pessoas assim fora da minha bolha de A mundo gente lá na empresa, profissional. sobre, por exemplo, vaga, mercado, etc., a gente tem bastante dificuldade para contratar. E a gente não, de maneira alguma, pede pessoas com experiência em Go. A gente busca pessoas desenvolvedoras. E o próprio processo de seleção, ele trata muito mais de entender como a pessoa pensa do que escreve um código ao vivo. Aí, não, ele é um processo bem tranquilo. O que a gente percebe, e aí, inclusive, eu vou falar de uma experiência que eu tenho duas comunidades de mulheres em tecnologia, é que muitos desenvolvedores mais iniciantes têm medo de Go. Tu fala Go, ou Rust, ou qualquer linguagem tipada, compilada, já demonstra um medo. Do tipo, não, mas isso é muito difícil. Então, eu não sei se vocês já conversaram com pessoas, mas comigo foi bem comum, conversando com grupos de pessoas um pouco mais iniciantes, delas enxergarem como uma coisa quase que inalcançável. Rust eu também tenho medo. Mas eu acho que é muito da culpa nossa. Eu acho que a Eu ia gente já falar começa isso. a falar de concorrência. Pois é, de ponteiro, de alocação, Cara, de você não precisa dereference, disso. disso, E eu, pois eu, é. eu acho que também tem um pouco do problema dos cursos, sabe? Esses cursos que são vendidos, os caras vendem o curso para quando é com Golang, sempre é um curso para o cara que é senior staff, tá ligado? O cara, se o curso tem Golang, ele vai ser vendido para o cara que é senior staff. Porra, não é, desculpa aí, não é bem assim, tá ligado? Entende? Tipo, a Go dá para você resolver problemas bem simplesinhos e bem tranquilinho, de forma muito simples. Mas também resolve problemas picas grandes lá. Eu entendo, porque o curso precisa vender por um ticket maior, e onde está o ticket maior e que é sênior. Então é capitalismo, chama-se capitalismo. Sim, claramente. Eu Aí o acho invisível do mercado prejudicial. sempre dando aquele tapa na gente. Eu acho prejudicial essas estratégias de marketing de curso de apostar em FOMO, né? Geralmente aposta em FOMO, fala, olha, é uma coisa nova, uma tecnologia nova, assim. Eu faço muitas coisas em Rust. Assim, comecei a fazer. Eu mexo com Rust e eBPF. Se eu fosse escutar as propagandas, as palestras, eu ia ficar intimidado. Falar, cara, não vou mexer nisso aí, olha aí, complexo. Meu sentimento. Mas não é. eBPF é muito difícil, nossa senhora, né? Não é. E essas coisas não são. Enfim. Aí você vê a Liz Rice falar sobre eBPF. Tem espaço, né? Tem espaços. Tem os exemplos mais simples, tem o básico da linguagem, enfim. Eu acho que é ruim. Eu acho que o nosso papel, assim, como experientes, tipo assim, tranquilizar e também ajudar a passar o conhecimento, né? Porque as coisas não são assim. Né? Você mesmo está mostrando para a gente aqui, que está assistindo, que tem uma razão de ser, né? Tem uma razão, tem um porquê. É como o Elton falou. Eu vou usar a ferramenta tal em tal exemplo, em tal problema. Outra ferramenta em outro problema. Entende? Então, as coisas na prática são assim, né? Então, não estou falando que não exista a dificuldade ou então a complexidade. Isso existe, mas para dar o primeiro passo é sempre igual, não é muito diferente. Exatamente. Se você não conhece, todas elas vão ser difíceis do mesmo jeito. A partir do momento que você começa ali a fazer a primeira coisa, você vai se acostumando com a linguagem e aquilo vai se tornando natural para você. Obviamente, o Rush é diferente, porque o Rush é muito difícil mesmo, tô brincando. Sai daí. Mas tipo, você vê a Liz Rice fala de eBPF como se fosse uma coisa extremamente simples, entendeu? Aí você já vai ver outro cara falar
fala de eBPF como se fosse a maior oitava maravilha do mundo, tipo, resolve todos os problemas do sistema. Você consegue manipular o kernel inteiro através de notificações. Uau, que legal. Tipo, é uma tecnologia muito legal, mas dependendo da forma como se fala, ela fica difícil. E Go é a mesma coisa. E tipo, eu acho que existe uma injustiça aí do Go ficar com essa fama de que é difícil, que é justamente o contrário, né? Exato. A linguagem foi criada para justamente o ser contrário. Quem simples. conhece sabe que é o contrário. Tipo, por exemplo, o Python também é uma linguagem que foi pensada para ser fácil, né? Um dos objetivos dela é essa também. Então, Sabe o que eu estou aprendendo, Carlos? Eu estou aprendendo Lua. Lua é bom, hein? Lua é bom demais. Pois é, porque no mundo do XMPP tem bastante coisa em Lua, em termos de servidor, XMPP. E eu vou te dizer que achei bem gostosinho, assim, de Lua é demais, cara. aprender. Lua é demais, assim. E é Linguagem brasileiro. brasileira. Nossa, é uma delícia. É por isso que eu uso o Vim. NVim, no caso. Tudo Lua. Ai, meu Deus. Sim, É aquela piada, você sabe como é que alguém usa Vim? Não se preocupe, ele vai te falar que ele usa Vim. A primeira oportunidade, acabou de comprar a piada, né? É igual vegano. Não, e o Murilo, ele é o combo do hype, né? É o Golang e o Vim, e o NVim, desculpa. Enfim, vamos à pergunta do Coelho, senão ele vai acabar com a amizade comigo, né? O Jefferson. E a dele vai ser complexa, até nem vou responder, eu acho. Essa daí eu já vou deixar o microfone mutado para o Elton responder. Não, vamos lá. Não é. Assim, ele tem dúvidas sobre o esquema de dependência e instalação, que tem um esquema de dependência e instalação direta por URL, né? Então, ele quer saber como vocês avaliam isso, né? Porque sem um publisher de pacote, como é o NPM, ou então o Maven central, como vocês avaliam isso relacionado à questão de segurança da aplicação? Essa é a primeira pergunta, depois tem mais perguntas. Eu acho que é uma decisão bem legal, cara, porque simplifica muito. Você não precisa ter um ponto central como sei lá, um repositório que pode falhar e você ficar fora por algum motivo. Simplifica bastante. Você consegue fazer, aqui na empresa a gente tem uma série de bibliotecas que a gente criou, que são bibliotecas privadas, elas estão dentro do GitHub da empresa, com usuário e senha, então você só coloca ali antes de compilar, você coloca uma variável de ambiente dizendo qual é o pacote, qual é a estrutura ali, o path que tem que ser autenticado, seta uma variável de ambiente com o teu token lá do GitHub e segue o baile. Então, você consegue tanto baixar bibliotecas públicas de qualquer repositório Git do mundo, quanto repositório privado do teu Git, privado aqui no nosso caso, GitHub, GitLab. Tem alguns projetos de publisher central, tipo a JFrog, se não me engano, o Nexus também funciona, se não me engano, sim. Então, você pode usar as duas formas, mas eu acho essa decisão de usar o repositório do GitHub do Git como fonte, eu acho fantástico, assim, eu acho que simplifica muito. Você pode usar tags, tudo não precisa criar a roda de novo, sabe? Tudo que está ali do Git você reaproveita, eu acho que isso simplifica bastante. E a questão até é uma característica da comunidade Go ter uma curadoria na hora de utilizar pacotes. Assim, utilizar um pacote externo é uma decisão importante, ela não pode ser uma decisão leviana. Então, por exemplo, lá na empresa, o que a gente faz? A gente forca os pacotes que a gente quer utilizar, a gente inclusive revisa o código para ver, por exemplo, especificamente se tem coisas que a gente não vai utilizar dessa dependência, que a gente não precisa ter, para não ter mais possibilidade, uma interface, uma surface, né, maior assim de risco. Então, isso é um ponto importante também. A utilização de um pacote externo, ela é uma decisão que tem que ser tomada de forma consciente. E isso, claro, é uma questão de atitude e vai mudar de pessoa para pessoa, de maturidade de time para time, né? Mas para tu poder aproveitar esses benefícios que o Elton comentou, tu tem que ter esse bom discernimento na hora de escolher quais os pacotes externos que tu vai utilizar. Tem
Tem dois projetos que são bem interessantes falando sobre segurança, que é o próprio Go tem, que é um pacote, uma aplicação chamada Go Vulncheck, que ele verifica vulnerabilidades. Então, nos nossos pipelines aqui sempre roda o Go Vulncheck. E tem um site chamado deps.dev, que você pode colocar ali o link, a URL da tua biblioteca pública, e ele vai verificar se tem algum security advisor, se tem quais são as versões que tem problema. Então você, assim como a Isadora falou, você escolhe um pacote externo, você pode usar o Go Vulncheck para verificar se tem vulnerabilidades. Então tem o próprio time de Go tem um repositório central de vulnerabilidades que você pode usar via linha de comando para verificar, e você pode ir nesse deps.dev, colocar o URL ali da path do pacote, ele vai te dizer, tem vulnerabilidade na versão X, não use, ou atualize. Então, você tem vários mecanismos para garantir a segurança. Você pode colocar a Triv e outras coisas, o Snyk e outras ferramentas para rodar na tua pipeline que vão resolver também. Eu queria comentar exatamente isso, né? Go, geralmente, você vai estar utilizando no ambiente containerizado. Então, você vai gerar uma imagem ou CI para isso. E no momento de você gerar essa imagem, você vai fazer ali várias verificações de vulnerabilidade. Vai fazer vulnerabilidade do Go Vulncheck, vai rodar um Snyk ou um Triv para vulnerabilidades conhecidas e reportadas. Então, provavelmente, assim, além de tudo que a Isadora já falou sobre você escolher muito bem os pacotes externos que você vai fazer, e às vezes até tomar medidas um pouco, na minha visão, mais drásticas de forcar o projeto para manter, porque forcar não é simplesmente forcar, né? Forcar, você tem que forcar e manter. Então, para mim é um pouco mais drástico, mas é questão de segurança de cada time, às vezes o time escolhe isso e tá tudo bem também, porque é só uma reutilização de código. É um código que alguém compilou em um pacote, colocou ali e você vai usar ele na sua aplicação. Mas, além de tudo que ela falou sobre você escolher muito bem os pacotes externos, você ainda tem a segurança de vários tipos de checagem de vulnerabilidade que você pode fazer antes de compilar a sua imagem, e a questão de fazer uma imagem mais simples possível, ou from scratch, sempre que possível, para você ter menor superfície de contatos, vamos dizer, igual a Isadora falou, para ataques do sistema, né? Então, aí o máximo que você vai ter é algo que pode ter passado despercebido de todo mundo que checa ali daquele pacote que você baixou. E óbvio, se você baixar um pacote que ninguém conhece, provavelmente você vai ter que olhar o código dele para ter certeza de que ele não é um pacote malicioso, né? Porque se ninguém conhece, você está baixando esse pacote sem conhecer, e vai confiar e é isso. Então tem tudo isso, né? Beleza. Aí tem mais um complemento da pergunta dele, como é que vocês fariam caso uma dependência seja removida do GitHub, por exemplo, por questão de código ilegal, copyright, etc. Uhum. O próprio, a gente não comentou, mas a gente baixa as dependências usando o próprio compilador de Go, né? Então, você dá um Go get e dá o endereço, ele baixa a biblioteca para ti. Ele cria um Go mod, que é ali o registro de todas as bibliotecas que você está usando, qual o hash do commit. Esse próprio aplicação tem um comando que é Go alguma coisa vendor, que ele pode pegar a biblioteca externa e, em vez de você só ter uma referência para ela, ele faz download da biblioteca inteira e salva dentro do teu repositório. Então, você vai fazer um vendor da tua biblioteca externa. É uma alternativa. Se fazer, aí vai estar tudo compilado, o código da biblioteca passa a ser parte do teu projeto, é talvez um pouco mais radical. Ou você pode fazer, acho que se foi o Murilo, a Isadora falou, você pode fazer um fork e é um repositório. Então, você aponta para um outro URL ali do teu Git. Então, eu não tive problemas até hoje disso. Tem gente que gosta de fazer o vendoring das bibliotecas externas para garantir que não vai quebrar alguma coisa que é muito crítico, assim, você garante que o código está ali, ou você quer congelar uma versão da tua dependência. Então, eu acho que eu vejo essas duas alternativas. Só para comentar, eu acho que nenhum gerenciador de pacote foge disso, né? Qualquer linguagem que tenha um gerenciador de pacote
O pacote pode simplesmente sumir do ar ali, e você não consegue baixar ele mais. Se você tinha, se não tinha, já era. Então não é um problema muito de como o Go estruturou os seus pacotes. A gente teve um problema recentemente por causa de Lua, cara. Tinha um pacote, a gente usa um gateway que usa Lua para automação e o pacote que é a dependência da versão que a gente usava parou de existir lá no Lua Rocks, que é onde você faz o download, quebrou. A gente teve que fazer vendoring, a gente teve que baixar ir lá no repositório, pegar uma versão antiga que é compatível com a versão que a gente tinha, até a gente poder atualizar. Então, teve que fazer vendoring. Então, como o Murilo falou, não é um problema comum de qualquer linguagem moderna, né? O Kong e seus plugins dando trabalho, né? Kong, usei o Kong em 2016, comecei a usar ele. Acabamos não avançando muito, mas famosinho. E teve um caso muito famoso, muito emblemático também desse lance de dependências, que eu acho que foi em JavaScript, né? De alguma biblioteca que era muito utilizada por todo mundo e quebrou, tipo o lance do... Foi Java, né? Foi o Log4j. Mas isso que a Isadora está falando é outro caso. Outro caso? Esse Log4j foi um caso que tinha vulnerabilidade. Esse Isadora é um projeto. Não sei se ele desapareceu ou ele quebrou alguma coisa. Acho que o cara removeu o repositório, né? Esse eu não tô sabendo. Isso, removeu o repositório. Aí é ótimo. É aqueles pacotes de JavaScript, tipo aquele que calcula que separa o ímpar, essas né? coisas importantes. Isso, eram bem simples assim, mas que era dependência de muitos projetos e aconteceu essa... que não é o caso, eu ia falar geralmente... tipo aquela parada do Counter-Strike, que era aquele do antivírus, que parou os Windows no mundo inteiro. É o CrowdStrike. CrowdStrike, né? CrowdStrike. É uma coisa que provavelmente não aconteceria com o Go, porque não tem pacotes tão simples assim, né? Até tem pacotes simples, mas pessoas que usam esses pacotes tão simples assim é a minoria, porque você resolve tudo dentro da standard library ali e tal, ou faz você mesmo dentro do seu código o que aquele pacote faria, né? Você não vai fazer um isod go-get, né? Go-get isod. Por favor. Beleza, então eu puxo logo a pergunta do Diego Ferreira, né, que é: quais os pacotes da Standard Lib que a maioria dos devs não usam, mas que vocês acham que eles deveriam? Context. Context é um pacote interessante, vem em muitas dos pacotes, por exemplo, é muito utilizado dentro de pacotes como o NetHTTP, como outros pacotes onde tu requer um controle de propagação de contexto, seja para tu comunicar valores de um contexto para outro, seja para tu poder ter um processo de regressão, no caso de um shutdown graceful de uma aplicação. Timeout. Exatamente. Então, Context é um pacote da Standard Lib que não é muito comum de ser utilizado. O pacote Sync não é tão comum de ser utilizado, porque mapas, por exemplo, em Go, eles têm questão de concorrência. Então, se tu roda a tua aplicação dizendo Go Max Proc 1, tu nunca vai atingir esse problema, tu vai poder iterar sobre teus mapas numa função, numa Goroutine, etc. Mas pode acontecer de tu entrar no cenário de implementar concorrência utilizando o mapa, e se tu não fizer lock do mapa, tu vai ter um panic dizendo, tô tentando ler um mapa que está sendo acessado por outro recurso, e existem os mapas que são, tipo, dentro do pacote Sync. Então, o pacote Sync também, apesar de ter lá o H-Groups e algumas outras estruturas que são mais comuns, tem outras utilizações do Sync que não são tão corriqueiras. O H-Group até vai receber um upgrade aí agora, né? Syntax Sugar, para você não precisar ficar adicionando o H-Group Add, vai poder fazer um H-Group Function e já adicionou a sua Go Function ali dentro ali já. Legal. Eu complementaria... E tem um outro OneSafe também, é um pacote que é pouco utilizado. Ainda bem, ainda bem. Não se recomenda utilizar no geral, mas o OneSafe te permite fazer algumas maldades, algumas bobagens. Eu não tenho muita certeza sobre isso, mas eu acho que talvez o pacote de cripto também não seja tão utilizado,
porque quando eu fui fazer uma aplicaçãozinha esse tempo aí com cripto, não cripto, pacote de encriptar, né, pacote de criptografia, não achei tanta documentação sobre, então, por não achar tanto conteúdo sobre, talvez seja um motivo de que ele não seja tão utilizado, mas é só um achismo. Eu acho que o cripto ele está sendo reformulado, então tem uma parte V2 dele, então acho que Ele talvez ainda seja... está no X de experimental ou ele já entrou Não, no... tem partes que já estão na versão, tem algumas coisas tipo de random, de parte de random, gerar a chave randômica no começo ali, sabe, a seed, tem coisas novas. Eu complementaria, tem pacotes novos, tipo o Unique, o Slices, que a gente comentou, então que são relativamente novos, acho que a galera ainda não se acostumou. O Context é o mesmo caso, assim, surgiu, sei lá, algumas versões, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, então acho que esse é o esquema que eu acho que é outro ponto que Go poderia ser mais opinativo e obrigar a ter um context nas funções, tá? Então acho que outro tem Estimular um pouquinho mais. ou um parâmetro de compilação, ou um linter que reclame mais dessas coisas. Acho que até tem um linter que você pode configurar para esse caso. Então, eu acho que são geralmente coisas que, como o Go vai adicionando funcionalidades, eu acho que às vezes demora para a galera pegar essas coisas, assim. O que às vezes é bom e às vezes não, né? Porque às vezes também uma coisa nova que não seja tão simples e as pessoas começam a querer usar porque é novidade e às vezes começa a gerar coisas ruins, né? Caso do Generics, teve muita Exato. gente que entrou no hype de Generics e começou a usar porque para que não precisava, sabe? Os caras querem fazer... Eu vou tipar tudo como N agora. O cara quer fazer igual faz o TypeScript, pô. Calma aí, o negócio aqui é mais embaixo. Tem outra pergunta aqui do Matheus Leandro Ferreira, que é mais relacionada à arquitetura e implementação, que é como você lida com a evolução de uma interface pública em uma lib do Go sem quebrar a retrocompatibilidade? Vocês já falaram um pouco antes, né? Eu acho que isso é mais decisão de projeto e difere muito de linguagem, assim. Eu acho que você pode colocar... acho que Go faz isso também em alguns casos, o próprio pacote random. Geralmente você usava o math.range para gerar uma chave aleatória e nas últimas versões isso veio como depreciado. Então, é uma função que ainda vai existir, provavelmente para sempre ou por muito tempo, mas as ideias já recomendam, use o crypt.handle, alguma coisa assim. Então, acho que é muito decisão de projeto. Essa função aqui é pública na minha interface, eu vou criar uma nova função, ou vou marcar essa como depreciado, acho que é muito mais projeto do que linguagem específica. Não sei se Go tem alguma coisa específica que resolva isso, sabe? Tem a questão da própria questão de decisão arquitetural de versionamento de APIs, né? Mas, por exemplo, no caso dos marshallers e unmarshallers de XML, de JSON, de YAML, existem até algumas tags que podem auxiliar na hora que você está definindo uma estrutura. Tipo, se eu não tenho valor, eu posso omitir. Se eu não tenho uma determinada... Tu pode, por exemplo, customizar o Marshall, né, a serialização, a desserialização de estruturas para tu poder fazer algum tratamento específico, de repente, né, e não usar apenas o Marshall default. Tu pode criar um tipo teu, né, uma estrutura, um tipo definido por ti, tu pode criar um Marshall e uma Marshall específico para aquele tipo, e tu implementar um tratamento, por exemplo, conforme aquilo que tu está negociando, né, na entrada da tua API, por exemplo. Tem outra característica de Go que é interessante, que é mais uma convenção, é que em Go a gente não cria interfaces muito grandes, a gente cria interfaces pequenas e compõe elas. Vou dar um exemplo, você tem uma interface que é um repositório de um banco de dados. Você não tem uma interface com todas as funções, você tem uma interface reader, uma interface writer, e aí você tem uma outra interface que é a I/O, que é composta pelas duas menores. Então, isso faz você ter... eu vou mudar só uma interface que é menor, então você pode ter, tua aplicação pode só usar a reader em vez de usar a I/O. Então, você pode... Isso acho que facilita esse tipo de evolução. Se você tem interfaces pequenas que são compostas e você pode evoluir elas assim,
tipo, dar mais liberdade para o time que está usando aquela interface ser mais granular. Acho que isso também O ajuda. Murilo comentou muito bem do Option Pattern também, que permite estender as opções de uma determinada interface, né, a customização de uma determinada interface utilizando esse padrão, que acho que até saiu num dos Semana Go, acho que saiu alguma coisa sobre isso. São de novo, acho que são decisões de projeto, né? Não tem nada aqui Exato. específico de Go, né? Beleza, Ou seja, beleza. dá para fazer besteira com qualquer linguagem. Isso é a verdade. Isso é o que precisa ser dito. Se você quiser fazer um código ruim, para não falar outra coisa, você Eu vai faço fazer em em várias. qualquer linguagem. Eu brinco que eu sou júnior em Ruby desde 2015. Eu sou júnior há 10 anos em Ruby e eu só faço o basicão e umas coisas assim bem ruins. Não é culpa da linguagem. Eu sou bilíngue só. Eu falo português e várias merdas. Beleza, beleza. Eu tenho mais duas perguntas do público aqui. Na verdade, eu vou Do até falar. público, nossa, Essa é a muitas última. cartinhas chegando. Essa é a última série. A outra pergunta não é séria, mas enfim. O Kiko Lobo ele pergunta como um projeto vai prosperar sem o Google? Na opinião de vocês. Eu acho que evoluiu bastante já, no sentido de não depender do Google. Você tem uma equipe, acho que é um projeto open source bem maduro. Claro que o Google é interessante ter uma empresa grande assim, dar nome, dar um pouco de reforço. Desculpa perguntar, existe alguma fundação? Quem é que faz a curadoria? Geral? Não tem, eu acho que não tem uma fundação como a Python, acho que deveria. Eu acredito que em algum momento isso vai evoluir para isso, para alguma Apache Foundation adotar, alguma coisa assim. Talvez em algum momento que o Google canse e resolva passar a bola. Mas eu acho que no estágio que está, é difícil o Google jogar para o cemitério do Google, porque eles dependem demais da linguagem. Você tem. Todas as big techs dependem hoje, as cloud providers usam Go para caramba. Então eu acho que é um projeto que está muito maduro, tem muitos projetos que dependem dela. E eu acho que não depende hoje, se o Google resolver, não quero mais brincar com isso, eu acho que não. Vai ter uma passagem de bastão, mas eu acho que o projeto não perderia tanto assim. O projeto ele tem uma gerência bem forte, né? O time que gerencia os releases é bem forte a gerência deles, mas se eles, por exemplo, quererem parar de fazer isso, eu acho que o projeto simplesmente alguém vai falar, então me dá o projeto aqui, ou a própria comunidade vai falar, abre o projeto que a comunidade vai manter, e isso vai acontecer naturalmente, porque é uma linguagem que muita gente contribui, e então o Google não pode simplesmente falar, pô, vocês estão brincando muito com o meu brinquedo aí, já era. Não vai acontecer. Então, você acha que ela vai prosperar normalmente como outras linguagens que é da comunidade também prosperaram? Eu acho que até a pergunta pode ter relação com o que o Google andou fazendo de decisões com o Android, né? De fechar algumas decisões, de não deixar totalmente o Android open source, mas de algumas decisões do core do Android ficarem fechadas a quatro paredes, vamos dizer assim. Eu acho que essa deve ter sido a motivação da pergunta. E aí eu vou dar um lado um pouco mais apocalíptico, que é pensando que quem é o dono do capital decide para onde as coisas vão. Eu espero que não aconteça, mas eu não coloco minhas mãozinhas no fogo para estragar minhas unhas. Então, Eu acho que no caso, acho que a comparação não bate muito, não dá para fazer muito igual, porque por causa do Android tem uma competição de hardware com a Apple, de IA embutido do coisa. Eu acho que eu também tenho esse receio, já me perguntaram isso, já perguntei também lá no evento do Google, mas eu acho que é uma comparação, é difícil assim a gente comparar exatamente porque, como você falou, o mercado tá é muito mais vantajoso fechar o Android do que fechar o Go, sabe? Eu acho que sim. E o OpenTofu tá aí para provar que a comunidade faz coisas muito fodas, né? sim. Então, A gente tem vários cases de sucesso, tipo a Python Foundation, a Apache Foundation, a CNCF. Eu acredito que a CNCF iria adotar. eu também acho que seria sempre. Eu também acho, porque o Go, Eu acredito Go é core lá. Eu acredito mais na Enog Foundation. A Enog Foundation é foda.
Sim. Eu vou fazer uma pergunta minha, depois eu deixo essa pergunta zoeira para o final. Por que sempre tem esses ciclos assim, de hype no meio dev, de quem é dev? Quero saber a opinião de vocês, né? No meio dev, por que sempre tem esse hype que de repente volta para o hype com Go? Por exemplo, eu vi, sei lá, final do ano passado, o pessoal, Golang é a linguagem do momento, aí eu, sei lá, me senti em 2016. 2016, que era o hype do Golang, aí depois teve outro hype em 2018, agora outro do ano passado, e esse ano também é a mesma coisa, o pessoal está falando. Né? Assim, por que vem esse hype? Isso aí, esse hype é real? O pessoal fazendo zoeira igual do Linux Desktop, dizendo esse ano é o ano do Linux Desktop? Eu acho que reflete muito, eu vejo esses hypes acontecendo, principalmente em linguagem de programação, reflete muito as pesquisas que a JetBrains, que outras empresas fazem. State of Dev, etc. Isso, que sempre acaba dando Go e Rust as mais desejadas, as mais... Porque se eu perguntar para os devs, eles vão curtir, eu acho que acaba dando uma outro boost nessa hype, assim. Porque eu acho que é mais isso, assim, eu não vejo muito outro motivo racional para dizer que não teve nenhuma grande novidade, não teve nenhum grande anúncio, sabe? A linguagem continua evoluindo a passos largos e previsíveis, assim, a gente já sabe que ela tem um ciclo bem claro de quantos em quanto tempo vai ser desenvolvido, o desenvolvimento é aberto ao público. Eu acho que é mais essas pesquisas que acabam gerando um pouquinho, o Taiobi, que sempre dá ranking das mais pesquisadas, eu acho que é mais isso. Será que em relação com o lance dos cursos, alguém de vocês falou também, dependendo de onde esse mercado de cursos e de qualificação, daqui a pouco pode influenciar. Exato, depende muito da bolha, né? Depende da bolha, acho que dependendo da bolha, provavelmente é questão de cursos, mas também eu acho que tem a questão de, tipo, de notícias que saem de blog posts de empresas que adotaram Go, por exemplo. A empresa XY adotou Go, teve 90% de performance melhorada nas aplicações de tal coisa. Aí, pô, vai virar um hype, não vai ter jeito, tipo, 90, tipo assim, não foi, eu falei 90 para extrapolar, mas os caras colocam um número grande lá, tipo, 30% de melhora na performance, vai virar hype, todo mundo vai começar a falar, pô, nossa, olha, Go, não sei o que, Go tá foda, Go não sei o que, é aquilo, e é só as pessoas que não conhecem. Os grandes eventos também, KubeCon, GopherCon, isso acaba fazendo esses cases, acaba viralizando um pouco também. Exato. É uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, Postgres. É um cara que eu sou e trabalho com Postgres desde o início da minha carreira. E a gente vê que o Postgres passou por uma situação assim, de ser muito hypado, aí daqui a pouco cair num ostracismo, aí todo, não, é só MySQL. Aí quando começou a estourar a bolha das .com, todo mundo tinha que ter site, todo mundo tinha que ter WordPress, todo mundo tinha que ter blog. Então o próprio WordPress, por exemplo, né, tipo, estourou o uso de MySQL em função do produto WordPress, e daqui a pouco tu vê Postgres sempre vindo como um maratonista, assim, de longa distância, não como Eu espero que no Go aconteça também isso, porque eu confio na qualidade, eu confio, assim como no Postgres, confio na qualidade, confio na maturidade, e se a comunidade andar como tem andado, eu acredito que Go pode ser também um grande maratonista, né? Por mais que passe alguns hypes, não hypes, etc., ele vai continuar e vai ter, e vai, assim como Postgres, continuar tendo adoção ao longo de muito tempo. Eu gosto desse exemplo que a Isadora deu, porque é o exemplo do ciclo de vida do hype, assim, acho que Postgres virou, cara, vai no Postgres que não tem erro, sabe, virou uma boring technology que você confia, assim como diziam no passado, ninguém nunca foi demitido por contratar a IBM, porque você sabia que a IBM entregava. Lógico, isso quando eu comecei a carreira. Então, acho que Postgres está nessa categoria, Oracle, talvez para empresas grandes, Kubernetes está nessa categoria, e acho que Go vai chegar nesse momento que, cara, não tem mais hype, vai que é safe, é seguro, você não tem erro. Eu acho que o hype só empolga a gente que é maluco dev,
Mas para a empresa, hype é horrível. A empresa Exato. quer boring technology, você quer tecnologia, você Exato. quer coisas confiáveis, sabe? Eu acho que Go se aproveita muito da estabilidade e do hype do Kubernetes. E acho E isso vice-versa. maravilhoso. E Não, acho do vice-versa. Docker e também, do vice-versa. Docker também. Eu acho que do Do Docker Docker também. também. E acho isso maravilhoso e que vai continuar assim, na verdade, porque enquanto um evolui, o outro também está evoluindo por causa da evolução do outro, e é Uhum. isso. E eles vão continuar fazendo isso. Espero eu que só o YAML saia da brincadeira, mas tudo bem. Amém. Amém, que eu odeio YAML, cara. Vamos Beleza, voltar beleza. tudo pro ponto INI. Ah, ponto CFG, ponto TOML. 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 O TOML Toma ali, famoso toma ali. o TOML é lá em cima. Beleza. Bora pro final aqui, a parte técnica. Comprometer vocês aí. O que vocês mais odeiam na linguagem Golang? Por quê? E se for um top 3 é melhor. E vocês agradecem a pergunta ao Lucas. Que ele mandou. Cara, não tem nada que eu odeie assim em Go, cara. Eu realmente gosto de programar em Go. Olha, eu vou te dizer que tem uma coisa que eu acho que o Elton talvez agora vai lembrar. No trabalho, meus colegas estavam passando por uma situação que era o seguinte: toda a interface ela é um ponteiro naturalmente, e tu pode ter uma variável que tu inicializa com uma interface, tu pode acessar um método dessa interface, mesmo que tu não tenha, na verdade, que tu pega uma interface que tu não inicializou uma variável e atribuiu, mas tu pode invocar essa interface, invocar um método dela, e ela só vai dar um erro quando tu acessar uma propriedade dessa interface, dessa estrutura de interface, e vai te dar um erro que não vai te dar a certeza que se o que está nulo é a interface como um todo ou o ponteiro para onde ela deveria estar apontando. Então, assim, tem uma coisinha meio tricky, que isso é uma coisa que pegou a gente lá no... Eu acho que tem uma construção que você pode usar que chama de guard, interface guard, que você pode criar uma variável como se fosse uma variável vazia e diz, né, tipo, variável e essa variável é daquele tipo, e aí o compilador já quebra na compilação, no momento da compilação. Entendi. Acho que chama de interface guard. Eu acho que resolve, Lembrei, acho que quando tu faz ajuda assim, ó, var, nome da variável é do tipo de uma interface tal, só que tu pega direto essa variável e tenta E já chamar, tenta usar. invocar isso, e já tenta usar um método, e ele só vai dar erro e te apontar stack trace lá quando tu tentar acessar uma propriedade dessa da estrutura. interface, né? Em vez de Isso ser aí. o método. Porque a execução Isso é do uma coisa método que gera meio que uma acontece, né? confusãozinha, que pode ser por inexperiência, pode ser como o Elton falou, de repente tem um guard ali que tu pode evitar esse tipo de problema, mas mas não é uma coisa que talvez o compilador, tipo, o subterfúgio, você tem que conscientemente criar esse tipo de controle, né? Talvez é uma coisa que o de compilador teste, poderia pegar, né? Uma coisa que eu acho que o Lucas está andando muito com programadores Java para ficar odiando as coisas. Mas uma coisa que O eu Lucas acho é o que foi Lucas? deve Exatamente. ser. Eu imagino que eu não goste do compilador não ser tão opinativo assim. Tipo assim, ele compila, ele faz as coisas e tal, mas ele não dá tanto erro para você. E isso é uma coisa que eu acho muito foda lá no Rust, que tipo assim, pô, qualquer coisinha que você fizer errado, o compilador ele vai gritar na sua cara pra você fazer. O Go você tem formas de fazer, o Golang Lint e tal, ele vai tipo, gritar os erros para você, mas o próprio compilador, tipo, você dá um go run e o go lá, não vai gritar tantas coisas assim, né? Por exemplo, para você poder pegar um erro de concorrência, de race condition, você tem que especificar com a flag que você quer ver o erro de race condition. Porque se você não especificar a flag que você quer ver o erro de race condition, seu código tem race condition e você não sabe, porque você não especificou a tag. Então, quando você está trabalhando com concorrência, por exemplo, geralmente você tem que lembrar de compilar com a tag de race condition para você verificar se o seu código tem race condition e aí ele te avisar. Ele poderia simplesmente só te avisar que tem race condition, mas... Eu aprendi na Semana Gol também. Saiu uma vez um artigo sobre isso. Eu acho que não vou dizer que eu odeio, mas isso que eu comentei antes de
talvez para cada time tu não tem uma estrutura definida, você tem que ficar discutindo qual a estrutura de pastas a gente vai fazer, como é que a gente vai configurar. Acho que algumas coisinhas assim, eu acho que poderia ter um pacote de config na stdlib, tem pacotes externos para gerenciar a configuração, tipo o Viper, O que Viper. o Viper é o mais famoso. Eu acho que isso poderia estar na stdlib, porque toda aplicação precisa de config. Então, acho que isso é uma coisa que faz falta, assim. Eu gostaria que tivesse já um pacote na standardlib para gerenciar configurações, não ter que depender de terceiros, assim. Eu acho que o pacote de testes, ele é fantástico, mas ele poderia ser um pouquinho mais amigável. Eu sempre baixo o pacote Acerte para escrever testes mais bonitinhos. Acho que o pacote de teste poderia ser menos cru, assim, poderia ter algumas coisinhas a mais no pacote de testes para escrever testes mais fáceis de serem lidos, assim. Acho que são as duas coisas que eu melhoraria. Algumas coisas poderia ter uns utilitários, né? Basicamente, o toolkit poderia ser maior. Já é grande, já é um toolkit maravilhoso, mas poderia ter alguns utilitários bem simplesinhos e algumas coisinhas que facilitaria bastante o dia a dia. Uhum. Mas tem aquela... Você não quer inflar tipo, é a isso. standardlib, né? Eu não gostaria de estar no papel de quem decide do que entra e o que sai na biblioteca padrão, porque você começa a colocar coisa demais, começa a ficar inchado a linguagem. Então, E vai ter quem vai reclamar, né? Igual que a gente tá falando aqui que podia ter, vai ter quem vai reclamar porque foi colocado um assert dentro do pacote de teste, sendo que, pô, eu posso fazer isso aqui na mão, não preciso disso, não sei o que e tal. Posso fazer com if, né? Posso fazer com if. Um pacote para fazer mock também poderia ter, que você tem pacotes externos, tem dois ou três. Então tem algumas coisinhas assim que poderiam ser, mas não odeio, não. Eu só gostaria que tivesse outras coisas a mais. Beleza, beleza. 24 palavras reservadas é pouco. Boa. Então está aqui a última pergunta, que é do Isaac Alves, que ele está perguntando: por que a linguagem chama Go se para escrever o código a gente tem que ficar parado? Eu acho que Go, o nome da linguagem foi um erro, cara, porque você tem que se chamar, o apelido é Golang, porque se tu procurar por Go, é uma palavra muito genérica. E na real, o nome é Golang, né? O nome... Não, o nome oficial é Go. O nome oficial é Go. Tanto que os logos, as coisas é Go. Golang, eles falam, quando você for procurar, coloca Golang. Golang. Já chama de Golang de uma vez, ou dá um outro nome. Eu acho que o nome é uma decisão do projeto que eu não curto, cara. Então, eu achava que era Golang o nome, porque é The Go Programming Language, né? Então, Golang. Não, o nome oficial é Go. Ele só igual Lua, né? Daí o site tem que ser Lua Lang. Então é isso. Desculpa. Acho que essa decisão poderia ter sido diferente. Boa. Então é isso. O que vocês recomendam o pessoal consumir? Eu vejo vocês falarem aí do, sei lá, Boletim Go, não sei o que vocês falaram, tem um nome aí. Se vocês puderem partilhar com o nosso público aí, quais são as referências que o pessoal tem que ter, ou qual blog acompanhar todo dia, etc. Se quiser fazer também jabá próprio, fiquem à vontade aí. Por favor, eu vou fazer então as duas coisas, fazer um jabá e uma indicação. Eu faz alguns anos que eu mantenho a semanagol.dev, que é uma newsletter semanal, porque eu sou péssimo para dar nome para as coisas. Toda segunda-feira eu mando um e-mail com 6 ou 7 links que eu encontrei na semana passada, a galera manda link para mim. Então, eu sei que tem bastante gente que começou a escrever post para poder divulgar pela newsletter, então eu fico feliz com isso. Então, quem quiser seguir, é a semanagol.dev, é uma newsletter, uma vez por semana, facinho. Todas as edições estão públicas também no site, não precisa assinar, você pode acessar e ler. Então, no meu site, o eltomineto.dev, eu escrevo bastante sobre Go, mas tudo que eu escrevo no meu site está na newsletter, então pode ir direto para a newsletter. Aí, mais uma indicação, a gente tem os eventos, né, a Gopher São Paulo, né? O Gopher São Paulo tem uma comunidade de São Paulo que faz eventos, acho que são mensais ou bimestrais. Aqui no sul, em Florianópolis, tem uma Floripa Gophers também, que o pessoal também faz eventos presenciais.
E tem a GopherCon Latam, que acontece uma vez por ano aqui em Florianópolis. Esse ano foi em maio, abril, maio. Ano que vem vai ser em setembro. Então a gente vai divulgar ainda. Então, para quem quiser vir encontrar ao vivo, tem esses eventos em São Paulo, Floripa e a GopherCon também que rola aqui. Eu consumo a internet sobre Go, tipo assim, o que eu acho eu consumo, então não sei nem o que falar. Eu tinha, acho que é Khalil Stendler, não sei, acho que é uma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome dele, ele escreve muito sobre Go, e aí acho que é legal. Acho que é Khalil Stendler o nome dele, e é isso. Para quem está começando, eu costumo indicar a documentação oficial, que é fazer o Go Tour. Recomendo sempre ler alguns outros artigos que estão no próprio site da linguagem, que dão ali uns primeiros passos, mas também falam, por exemplo, tem um artigo que é o Effective Go, que fala um pouquinho de padrões, para tentar direcionar a comunidade para um pensamento mais linear sobre algumas decisões. No YouTube, os vídeos da GopherCon, tanto Latam quanto GopherCon Internacional, são bem bacanas, porque tem vídeos, por exemplo, com o Robbie Pike, Thompson e outras pessoas que são, né, do core da linguagem. E como bem lembrou o Murilo, tem o Aprenda, que é uma série de vídeos ensinando a linguagem de uma forma bem didática e bem assim, homeopática. Tem outro que é legal, procura no Google, Aprenda Go Contests. É um projeto internacional que aqui do Brasil é traduzido pela Larissa, alguma coisa, não lembro o sobrenome dela, que é bem bacana. Você vai aprender do Go exatamente passo a passo, com testes unitários. É bem massa, eu gosto bastante do material desse. Ele é um projeto internacional e aqui no Brasil está em português também, então vale bastante a pena. Eu comentei aqui também que tem um canal no YouTube que chama Han Coding, que ele também faz muito vídeo sobre Go, é bem bacana. Beleza, e se vocês pudessem mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente, que queira ou está em dúvida se vai ou não por esse lado da carreira, se vai virar dev Go, ou se vai trabalhar com Go, o que vocês falariam aí? Vou deixar aberto, por favor, em ordem alfabética. Eu acho que se você é SRE, vale a pena mexer com Go, com certeza, porque provavelmente tudo que você usa é Go, Terraform, Docker, tudo é Go. Então, você conhecer Go vai te ajudar a se integrar melhor com as coisas que você faz no dia a dia. E é uma linguagem que funciona muito bem para scripts, para converter coisas que você tem em shell script para Go, por exemplo. Tem muitas ferramentas de infraestrutura em Go também, tipo Pulumi, as SDKs da AWS, do GCP, são bastante coisa em Go. Se você deve, cara, tenta. É uma linguagem muito fácil de você começar. Então, a barreira inicial é muito baixa, você consegue pegar coisas que você conhece em outra linguagem e começar. Essas dicas que a gente deu aqui, você consegue começar já a aprender Go desde o começo. Então, acho que você só tem a ganhar, assim, por mais que você programa em Java no dia a dia, você vai aqui programar em Go, você vai aprender mais coisas sobre interfaces, sobre composição, sobre orientação a objetos sem ter herança, sabe? Isso, eu lembro que quando eu tinha uma empresa que a gente trabalhava com PHP e o pessoal começou a aprender Go, quando voltava para PHP, voltava com um conhecimento melhor, assim, com conhecimento complementar. E eu lembro de ver os pull requests assim em PHP e eu comentava Go Developer Detected, porque o cara já vinha, essa variável aqui eu não estava usando, ou essa interface aqui está muito grande, vamos, sabe? Então, acho que só tem a acrescentar. A minha dica é para quem seja dev, né, o que eu chamo de dev full time, ou seja alguém de operações, que code, que experimente, que coloque a mão na massa,
pega aqueles scripts em Bash mais completos, mais complexos que tu tem, começa a portar para Go, tu vai ter tratamento de erro melhor, tu vai ter recursos mais interessantes, pega os scripts que tu tem em Python, outras coisas que tu tenha no teu ambiente e experimenta Go. Pega seus scripts e transforma todos eles em uma CLI de forma muito simples, sem usar nada, sem nem usar cobra, só vai lá e usa flags. Com a vantagem de você conseguir escrever testes para o teu script. Exatamente. Eu acho que é o que a Isadora falou, coda, cara. Tipo assim, eu quero aprender Go. Aprende, vai lá, coda. O Elton passou aí o site do Aprenda Go com testes, já abri aqui e já vi que é tipo TDD, Magic Green Refactor, então já é sensacional, só coda, e a documentação, como a Isadora também falou, e claramente o Go Dev Playground, que você não precisa nem baixar o Go para escrever Go, compilar Go e ter o resultado ali na sua frente. Você pode usar no celular o Go Dev e você vai conseguir até colar código que você copia de algum lugar lá no Go Dev e rodar no celular. Uma coisa interessante do Go Dev é que como eu falei, eu fiz 30 anos recentemente, e aí a minha noiva foi fazer uma surpresa para mim, então ela pegou e foi lá no chat GPT e falou, eu queria escrever um código em Go para falar não sei o que, e aí ela foi, escreveu o código, e aí ela falou que queria testar, eu falei, tem esse site aqui para você testar, eu não vi o código, só dei o site para ela testar, ela testou, falou que funcionou, e depois, quando foi no meu aniversário, ela fez o vídeo lá, Que massa. ela fez um vídeo do código rodando, assim, acontecendo e tal, e o código era ela construindo de bonequinhos de palito, assim, a nossa família, então, foi muito da hora, e simplesmente ela não precisou baixar Go para escrever Go e nem rodar o Go, porque se ela pedisse pro chat GPT rodar, ele não roda, mas ela conseguiu rodar lá dentro do Go Dev Playground lá. Então foi muito da hora. Acho que é isso. Beleza, o que vocês estão fazendo na vida pessoal de vocês? Assim, fora coisa de trabalho. Ordem alfabética, por favor. Cara, eu tô sempre ouvindo música, tô tentando assistir algumas séries. Acabei de comprar um apartamento, então agora eu tô na fissura de arrecadar caixa e um monte de coisa para fazer mudanças nas próximas semanas. E é isso, estou correndo, tentando. Hoje tinha academia, mas matei para estar aqui, então eu tenho essa desculpa. Então essa loucura, tentando ficar saudável e não ficar maluco. Eu tô num ínterim também de mudança, que tô vivendo aqui no meio de um monte de caixas e tudo mais, e sempre envolvida com XMPP, que o Isa Cloud Messenger é a minha menina dos olhos. Então, o Isa Cloud Messenger é um mensageiro para mensagens instantâneas alternativo ao WhatsApp, Signal e etc., né? Um mensageiro federado, distribuído, open source, que eu estou aos pouquinhos tentando dar tração para ele, e envolvida com carros. Final de semana fui no encontro de JDM, que eu sou fissurada em carros, pretendo um dia, quem sabe, trabalhar no mercado automotivo, juntar tecnologia com carros, e é isso. Bom, eu tô aqui revivendo a minha impressora 3D que eu tenho há 6 anos parada, e aí junto dela acabou de chegar, tá mais ou menos aqui do lado aqui, não dá para ver direito, mas eu tô, antes de começar o vídeo aqui, eu tava montando uma cortadora laser e gravadora laser e cortadora laser. Meus hobbies geralmente eles são sobre tecnologia, sou fissurado, gosto muito de tecnologia, então tudo que é tecnologia, automação de residencial, não sei o que, eu tirei umas férias aí, deixei o meu home lab aqui tinindo, meu home lab tá legal, fiz um Pica VM esses dias, então assim, meus hobbies são técnicos, quando eu não tô falando de técnico no trabalho, eu tô fazendo um hobby técnico, e aí o outro hobby é fazer coisas com a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, então de vez em quando, agora ela tá jogando vôlei, então de vez em quando a gente joga vôlei ali no condomínio, não sei o que e tal. É isso. Quando eu tinha 30 anos, eu tirava férias para mexer no computador. Hoje eu tiro férias, eu caso boto fogo no computador, porque uma coisa que eu quero ver é tecla. Então, é isso. Muito obrigado e
Enfim, vou deixar aberto para despedida de vocês aí. Vamos lá. Valeu, Alberto. valeu. Não, pessoal. tem uma despedida. Agora eu Eu fiquei com adoro. vergonha. Então, obrigado pelo convite. Quem quiser trocar ideia comigo, é só procurar pelo meu nome, do GitHub, do LinkedIn, qualquer coisa, eu estou sempre por aí. Pode mandar mensagens, eu tento responder o mais rápido possível. Se quiser conversar sobre Go, sobre carreira, sobre outras coisas. Então, prazer estar aqui. Podem contar comigo sempre que quiserem me convidar, estou aí para falar besteira. Eu sempre disponível para falar sobre Go, ajudar quem está começando, trocar umas ideias sobre, né? Eu não faço nenhum tipo de mentoria formal, mas eu sou super disponível para ajudar a pensar, destravar problemas. Quem quiser falar sobre isso pode me chamar principalmente no Blue Sky, isafashion.dev, e também quem quiser trocar ideias sobre XMPP, trocar uma ideia sobre Isa Cloud Messenger, estamos aí. Bom, só agradecer a todo mundo aí que veio aqui ter essa conversa hoje, o Elton, a Isadora, o Carlos. Agradecer quem está assistindo agora esse vídeo, não é agora, mas vai estar assistindo. E assim, obrigado, eu adoro participar desses papos, esses papos são muito legais. Eu, de vez em quando, fico sumido da internet, porque eu fico focado em outras coisas, mas eu tô lá no Blue Sky, o Murilo.dev, meu GitHub, se você digitar o Murilo.dev, vai pro meu GitHub, qualquer lugar que você quiser falar comigo sobre qualquer coisa, se for técnico, eu vou adorar, se não for técnico, a gente vai conversar também, e é isso. Beleza, muito obrigado pela presença e dei tchau e imita os sons para poder aparecer. Tchau, tchau. Tem que Tchau, tchau, falar. tchau. Ah, Valeu, pessoal.